Meu nome é Eline Dias, eu sou diretora do Instituto Biofal desde 2015. Eu trabalho aqui também como parte da família para levar esse projeto para o mundo. Antes eu trabalhava no mercado financeiro e imobiliário e aí recebi o chamado e como a missão é muito linda, eu resolvi entrar e partilhar também desse grande sonho. E hoje eu estou aqui com a equipe, com a nossa equipe linda também, e eu queria trazer um jeito simples de ser biofal, né, de falar do biofal. Mas rapidamente eu vou passar aqui para vocês o que o Instituto faz. O Instituto, ele faz muita coisa, mas essas são as nossas 4 principais vertentes. A primeira é a formação dos médicos e médicos veterinários na metodologia biofal. Como vocês sabem, só médico pode prescrever, né, e veterinário. Os projetos sociais, que já acontecem há muitos anos, iniciados pela Miriam, lá no Matutu, e também na UFRJ, que ela cuida dos pacientes intoxicados por agrotóxicos solventes. Mas em 2018, a Teresa Mitchell pediu para começar a atender, ela veio aqui para o Instituto, e hoje já são mais de 10 médicas que vêm aqui para a nossa sede, atendem gratuitamente os pacientes, até 3 salários mínimos, a renda familiar. E aí, depois disso, começou a replicar. Já tem médica, sei lá, em Minas, em Mato Grosso, no Sul, alguns médicos. E aí, hoje em dia, quando eles se formam, eles falam, quero atender. E a gente manda, Camila, no caso, manda a medicação e a gente faz esse acompanhamento. Fora isso, o Instituto ele tem um braço de pesquisa. Lá atrás, a gente tem as pesquisas com ratinhos, que são as pesquisas básicas. E hoje, a gente está aqui construindo também as pesquisas clínicas com os pacientes. Porque, por mais que a gente saiba que funciona, a gente precisa trazer essa linguagem também para o mundo científico para conseguir expandir a metodologia. E hoje a gente vai falar da divulgação, que é essa linguagem que a gente precisa encontrar para divulgar e para comunicar o que é a biofal para o mundo, né? Então, essa história nasceu há 37 anos atrás, lá com a Miriam, minha mãe, quando ela se formou na faculdade de medicina. Na verdade, ela conta uma história que ela tinha uma herpes incurável. E aí ela vai para um seminário com os médicos e quando ela chega num curso que ela ia fazer à tarde, a mulher da recepção fala, só não vai fazer homeopatia porque tá cheia. Aí minha mãe, não vou fazer homeopatia não, mas ficou curiosa, foi lá, sentou na porta e ficou escutando. E ficou apaixonada quando eles trouxeram os conceitos da energia vital, da cura de dentro para fora e tal. Ela falou, gente, eu quero aprender. E aí veio para o Rio, tomou um remédio homeopático, que na verdade ela foi num médico que é unicista, e o cara conseguiu curar o herpes incurável dela, enfim. Então ela ficou maravilhada e ao longo da faculdade de medicina ela foi estudar homeopatia. Quando ela se formou em medicina na UFRJ, ela também já tinha todo o conhecimento da homeopatia e começou a ser médica homeopata. Só que ela diz que ela era uma péssima médica homeopata. Ela conta uma história que na lua de mel dela, ela deixou os pacientes aqui, quando ela voltou, ela quase teve que voltar antes da lua de mel, porque foi uma confusão. Mas ela percebeu que quando ela dava Sulfor para todo mundo, ela tocava um ponto onde todo mundo tinha alguma coisa que era igual. Ela falou, gente, tem uma coisa semelhante em todo mundo que eu consigo tocar com Sulfor. Pô, mas ela não podia dar Sulfor para todo mundo no consultório, né? E aí ela falou assim, cara, será que existe uma forma de eu descobrir medicamentos que consigam tocar nesse lugar onde todo mundo é um, que é o tal do biocampo que a gente vai falar? E aí foram 37 anos, bem divertidos. Ela demorou 9 anos para descobrir os 7 medicamentos homeopáticos, que são esses aqui. Então, ela foi descobrindo pouco a pouco. E o último foi, que é o Ammonium muriaticum, que vem da amônia. Veio no nascimento da Maine, que ela falava, Deus, eu vou desistir desse trabalho, eu não consigo fechar essa história. Se realmente, olha, se não for para fechar, eu não vou nem ser médica, porque depois de tudo que eu descobri, não dá para continuar com a alopatia. E aí ela teve um parto da Maine, que foi uma cesárea, e veio uma enfermeira ficar falando para ela das maravilhas da amônia. E a mulher não saía do lado da Miriam, ela lá delirando com as bolinhas. A amônia é maravilhosa. Ela, gente, essa mulher tá aqui para me falar que é o Ammonium muriaticum. E aí ela fez a experimentação, realmente, fechou. E a partir daí, né, essa é toda a história de construção dos nossos kits. Enfim, quem está com a gente há muitos anos. Eu não sei se vocês conhecem a história disso aqui, mas quando a gente ia para o nosso sítio, eu devia ter esse tamaninho, a minha mãe ia na frente com umas sacolas no chão, botando globinho dentro de um papelzinho daqueles coloridos, e ela fazia Sulfor, antimônio, crudan, cara, e as crianças, os 4 brigando atrás, ela lá focada. E depois ela evoluiu para os canudinhos, né, era álcool aqui, acho que eu estou até com essa embalagem, é a nossa última original que sobrou, o Instituto guarda, ó. Enfim, daí a gente evoluiu, chegou aqui numa hora que os pacientes tinham que tomar quase 50 doses aqui nessa época que eles levavam um kitzinho cheio de glóbulo, era paciente medicando vizinho, uma confusão, porque não era dose única, era uma coisa... Enfim, daí ela fez a primeira síntese, que ela transforma todas essas doses em uma, e lá na frente isso eu vou apresentar para vocês quando eu falar da azul e da laranja, que vocês vão entender um pouco, que foi o que ela fez.
E lá em 2017 a gente consegue, enfim, depois de 9 anos, o registro da Anvisa e hoje a gente tem um medicamento tarjado. Mas o que é legal vocês entenderem da Biofal? Que ele não é um medicamento bioquímico, ele é um medicamento biofísico. A gente trabalha com energia sutil, eletromagnética, assim como a homeopatia. Então, se você pegar lá e analisar, você não vai ver nenhuma, enfim, partícula. É energia. Mas a ciência está evoluindo. Em algum momento a gente vai ter algum dispositivo capaz de identificar isso. É só uma questão assim, a ciência ainda não chegou lá. Mas há 500 anos atrás a gente também não conseguia ver o micróbio e ele matava as pessoas mesmo assim. Então, assim, a gente só precisa de um instrumento. Agora, o Luc Montagnier, que é um prêmio Nobel, ele afirma que a homeopatia, o mundo não pode existir sem homeopatia, né? Ele deu uma palestra lá para a ministra da Saúde francesa dizendo, se a homeopatia acabar, a humanidade vai acabar. E o cara, assim, enfim, é um cara foda que morreu esse ano, mas ele trouxe esse presente, assim, defendendo a homeopatia. Então, o que é legal, assim, que quando a gente fala da Biofal, parece histórias malucas, né? Cura depressão? Cura. É bom para dermatite? É ótimo. Como assim? Depressão, dermatite, o que tem a ver? O importante da gente entender é por que o Biofal funciona para muitas doenças. Porque, na verdade, ele não cura a doença, ele trata o doente, o sujeito, a pessoa. Então, a gente entende que a partir do momento que esse sujeito está equilibrado, ele é capaz de lidar com qualquer desafio da vida dele. Seja uma doença, seja um término de um relacionamento, seja uma escolha de um trabalho que faz ele feliz, entendeu? Porque você, na verdade, está reestruturando o campo energético dessa pessoa e, a partir daí, ela vai ter mais saúde, mais disposição, mais humor. Então, eu vou tentar explicar um pouquinho disso. Essa é a ideia, ó. O biocampo é nosso campo de luz, que a gente, acreditando ou não, a gente tem. E ele sai, ele tem um formato de toros, enfim. As pessoas hoje em dia, por conta dos vírus, doenças, vacinas, excesso de vacinação, o biocampo das pessoas é assim. A gente consegue até ver essa imagem na termodinâmica, né? Que tem aquela fotinho da aura em volta da pessoa. As pessoas com as auras completamente infiltradas. A partir do momento que você toma Biofal, a gente reestrutura esse campo eletromagnético. Uma forma da gente medir isso é com radiestesia. Tem o aurímetro, que é aquela varetinha que aproxima e sai, e o Duorod, que ela abre nos nossos centros de energia ou cruza se não tem energia. Aqui a gente ensina os médicos, é engraçadíssimo. Quando a gente chega aqui, chega o fodão, é tudo todo quebrado, assim, o cara não tem energia em nenhum centro. Enfim, e o mais legal é que só de segurar o arqueus na mão e você faz o teste de novo, o corpo diz se ele quer aquela energia ou não quer. É incrível mesmo, assim. Esse é o biocampo estruturado. Depois vocês vão ver que a forma da prescrição da metodologia hoje, quando a gente dá a tarja laranja, o que a Miriam desejava com isso é estruturar essa rede grande de fora, que ela é uma rede masculina, forte, enfim. E a tarja azul, essa aqui, é a menorzinha que vem atrás. Mas vocês vão entender isso que eu vou explicar depois a teoria disso. Então é o seguinte, quando o nosso biocampo está desequilibrado, ele vai enviar um sintoma para você. Então você vai começar a ter alguma doença. Como as pessoas não entendem isso, o que elas fazem? Elas vão lá e passam um corticoide em cima daquela dermatite que apareceu. Elas não estão entendendo que ali é o biocampo dela avisando, querida, eu estou desequilibrado, eu estou muito estressado, você não me alimenta direito. Enfim, muda a sua vida. Ao invés da pessoa tomar uma decisão e mudar a vida, ela vai lá e suprime. E aí, o que acontece? Esse sintoma ele não é curado, ele é suprimido. Aquilo vai entrando e vai se aprofundando a níveis mais profundos. Então, na verdade, a pessoa não está ficando mais saudável. Lá na frente vai estourar uma autoimune, um câncer, uma doença cardíaca, uma doença mental. É por isso que a gente está vendo esse agravamento da saúde, né? As pessoas estão suprimindo e elas estão ficando cada vez mais doentes. E o que a gente vê aqui no Instituto Biofal? Que o sintoma é a manifestação de um campo vital em desequilíbrio. Então, a gente não fica prestando muita atenção nesse sintoma. O que a gente quer é trazer esse complexo homeopático para auto-organizar e alinhar o biocampo. E a partir daí, ele alinhado, os sintomas deixam de existir. Porque os sintomas, eles emanam dessa matriz desorganizada. Então, isso aqui é uma coisa que eu acho que todo mundo sabe, né? Que antes da gente ter a doença, que é essa parte do iceberg pequenininha que a gente vê lá fora, tem um monte de coisa lá embaixo que está acontecendo, a níveis mais sutis, que vão gerar esse sintoma lá no futuro. Então, essa aqui é uma explicação bem básica da diferença entre alopatia, homeopatia e biofal. A alopatia, ela vai cuidar do corpo físico, doenças e sintomas nesse nível aqui que a gente vê. Então, a pessoa está deprimida, é um sintoma, ela está se sentindo muito triste, motivada, está deprimida e tal.
Então, a alopatia vai dar um monte de antidepressivo para esse cara aqui. Mas, na verdade, antes disso, já tinham pensamentos, emoções e vontades aqui embaixo, que é o nível que a homeopatia está trabalhando. Então, esse nível intermediário. A Biofal, a proposta que a Miriam criou, nesses 37 anos, era trabalhar na essência abaixo de onde a homeopatia trabalha. Num lugar onde todos somos iguais, onde ela poderia equilibrar, né, com potências diferentes, enfim, essa matriz da onde tudo emana, e a partir dali a pessoa iria restaurar a sua saúde inata. Por isso que a gente fala da saúde inata, porque é a saúde que a pessoa podia ter. Ela só não tem porque ela desequilibrou, enfim. Então é aqui, ó, que a gente trabalha, no biocampo. E esse não é um nome que a gente inventou, é um termo científico, está usado, registrado. Então, é o biocampo. Esse aqui é o sujeito da nossa pesquisa. O biocampo em equilíbrio, ele gera vários benefícios, né? Os mais diversos. Então, ele potencializa o sistema imunológico, a pessoa tem mais benefícios para um monte de doenças, né? Síndrome do pânico, depressão, insônia, ansiedade. A pessoa vai ter mais potência para a saúde física, mental, emocional. Aí, tudo que a gente sempre fala. Mais entusiasmo, motivação, foco, concentração. Isso tudo aqui é muito bonito escrito, mas a gente, ao longo desses 30 anos, tem muitos depoimentos de pessoas que se curaram, largaram 7 antidepressivos. Assim, não é um processo mágico, isso que é importante a gente deixar claro. Você realmente pode alcançar todos esses benefícios, mas é um processo de cura. Não é um pozinho que você vai tomar e no dia seguinte, plim, plim, tô ótimo, meu biocampo equilibrou. Não, você vai tomar consciência das suas decisões, você vai escolher melhor, você vai ter mais energia. Muitas doenças, por exemplo, as doenças agudas, uma amidalite, isso sim, isso você vai ter resultado imediato. Mas as doenças crônicas, você vai ter que corrigir alguns caminhos que você escolheu na sua vida, né? Então, isso que é interessante pensar. Melhora na qualidade do sono, essa parte aqui da homeostase, que é o mecanismo natural de autocura, a ação calmante também é muito bacana. E dentro desse processo de cura que eu estava falando com vocês, entra o papel do médico biofal, que não é um médico convencional. Apesar dele poder ser um alopata, quando os médicos fazem o curso aqui no Instituto, a gente deixa bem claro que esse médico biofal tem que proporcionar um acompanhamento para esse paciente. Não é só um atendimento, chegou lá, pagou o valor da consulta e tchau. Não, não é. Esse paciente, no dia seguinte, vai ligar, vai dizer que está se sentindo assim, assado, o médico vai ter que conduzir, baixar a dose, subir dose. É um trabalho assim de resgate das almas. A minha mãe fala que os pacientes de primeira vez, eles chegam como se eles estivessem na zona de arrebentação, sabe? Onde o mar quebra a cabeça, toma caixote. E aí o médico tem que entrar lá junto, nadar, tirar o cara, levar para o alto mar. E aí quando ele aprende cuidados permanentes, ele aprende realmente a fazer gestão dos pensamentos, aí ele vai surfar nas ondas da vida, pegar a pranchinha dele e tal. Eventualmente, ele vai tomar um sacode da vida, vai cair da prancha, toma um biofal, sobe na prancha de novo. Mas esse início do tratamento, vocês devem perceber pelos pacientes que chegam lá na farmácia, perdidos, não entendem nada. Se for de algum médico específico, às vezes não entende nem para que está tomando aquele medicamento. Mas, enfim, o médico ele não é responsável pela cura do paciente, mas ele é um condutor. O paciente, que é o gestor da própria vida, ele tem que decidir que a partir dessa energia que ele vai receber com o biofal, né, que ele vai estar equilibrado, ele vai ter que tomar boas decisões na vida dele para ele atingir os objetivos desejados. E é um tratamento caro? Isso aqui é uma reflexão que a gente sempre faz, né? O que é caro? O Arqueus, ele tem um valor que realmente não é um medicamento barato, mas é um medicamento que você não toma todo mês. Então, tem pessoas que tomam a cada 2 meses, 6 meses, tem gente que toma de ano em ano. E, além disso, o paciente ele não paga a consulta, e sim o acompanhamento. Tem gente que fala pra minha mãe que ela é o plano de saúde mais barato do Brasil, né? Porque tem gente que o dia todo lá, mira, tá com isso, tá com aquilo. Enfim, então eu acho que no final, uma medicina preventiva nunca é cara, né? Cara depois é ficar lá fazendo quimioterapia, tomando um monte de remédio, enfim, tendo essas vidas que não são vidas. Então eu acho que se cuidar nunca é caro. Mas enfim, é um tratamento, aqui são alguns números, né, de sucesso em diversos consultórios há mais de 3 décadas, utilizado por mais de 300 médicos em todo o Brasil e hoje com mais de 20 mil pacientes em tratamento contínuo. É 100% natural, porque é homeopatia, ele equilibra o corpo como um todo, curando a pessoa de dentro para fora. Isso aqui é uma frase assim, bem par para falar no balcão, né? O que é biofal? Um tratamento 100% natural, com base em um complexo homeopático, mas não é homeopatia convencional. Ele trabalha com remédios homeopáticos, mas não é que nem a homeopatia convencional. Eu acho, por exemplo, na minha experiência, que a biofala tem um resultado muito mais rápido.
Então, antigamente eu até falava, homeopatia, assim, hoje em dia eu respeito muito porque é um composto homeopático, né? A homeopatia que dá força, mas a forma que ele atua é muito diferente. E não tem nenhuma contraindicação, então é muito importante, a gente recebe muita pergunta, grávida pode? Pode idoso, pode criança, pode recém-nato, saiu da barriga da mãe, minhas filhas já tomavam Biofal lá na maternidade, nunca deixei 1 minuto e 100. E a prescrição tarjada foi uma solicitação da Míria, então sai aquela tarjinha vermelha no Arqueus, porque ela entende que se qualquer pessoa pudesse na Venâncio pegar um Arqueus, ela estaria mexendo com diversos processos da vida dela e só um médico seria capaz de conduzir. Porque realmente mexe às vezes com coisas muito profundas, se toma uma potência, se o paciente é muito lesional, ele é muito grave e ele toma uma potência muito alta, às vezes realmente dá um efeito rebote muito violento. Então, o médico que vai dar a potência certa, vai conduzir, vai abaixar na hora que tiver que abaixar, vai aumentar. Então, realmente, o médico é necessário nesse processo. E ao longo dessa história toda, a gente viu que o Biofal funciona muito bem na substituição de antibióticos, ansiolíticos, analgésicos, antidepressivos, corticoides e imunossupressores. Eu mesma sou um exemplo vivo, nunca tomei antibiótico na minha vida. Então, assim, dá para ter uma saúde assim, mesmo tendo uma doença autoimune, antibiótico nunca me pegou. Aqui eu reuni algumas, não que ele não seja necessário, obviamente né? A minha filha já tomou uma vez, graças a Deus existe um antibiótico, mas eu acho que hoje em dia é uma prática que se usa para qualquer coisa, às vezes é vírus e a pessoa já está lá tomando um antibiótico, não vai servir para nada. Enfim, então informações práticas, a história da azul e da laranja. A roda, a gente chama aqui de roda, é a roda dos 5 elementos da medicina chinesa. Roda é um apelido carinhoso que a gente dá. É a 15 e a 14. Elas são completamente diferentes das outras. Vocês lá na farmácia, não sei se vocês têm essa noção, mas a 14 e a 15, elas só têm 25 doses do FAO. Ela é isso aqui. Em um dado momento lá da nossa história, o paciente, ele demorava quase um dia para tomar o que hoje em dia ele toma em uma 14, um flaconete. A Míria usou um processo alquímico que ela conhece e ela sintetizou essa informação respeitando a ordem, os fluxos e tudo. E aí ela zipou, né? Ela compilou as 25 informações na 15 e as 25 informações na 14. E ela preservou. A integral, a gente usou por muito tempo, inclusive até agora, ano passado, né? E era da 9 a 13, e elas eram 25 vezes 13, porque a gente também ficou muito tempo tomando 13 doses da antiga roda. Ela de novo zipou, e aí no total de uma integral, a gente tem 325 doses. Mas aí o tratamento de novo ficou muito longo, porque a gente estava tomando já de novo 11 ou 12. E aí, ano passado, ela zipou de novo as 10 primeiras doses que a gente estava tomando. Então, olha lá, deixa eu explicar aqui para vocês. Isso aqui era uma prescrição de uma penta solar e uma penta lunar. Era o que a gente estava fazendo há, sei lá, 10 meses atrás. Ela pegou uma 9DH, que é 325, mais uma de 25, uma de 325, 25, 25, 325, blá, blá, blá. Hoje em dia, em uma laranja, a gente tem 1.750 doses. Então, ela é bem diferente. Não dá para dizer que de 9 a 13 azul é a mesma coisa de 9 a 13 laranja. Agora, a 14 e a 15 sempre foram as mesmas. Só que quando a gente mudou o preço, o que a gente pensou? Tem muito paciente com dose azul em casa. Se a gente elevar o preço da 14 e da 15 junto, eles não vão conseguir fechar o tratamento. Então ia ficar uma coisa muito louca. Então a gente manteve o desconto para as azuis, incluindo a 14 e 15 para quem tinha tratamento antigo, e subiu o preço da laranja, até para a estrutura se pagar, né? Porque se ficasse com metade do valor, não se pagaria. Então, ainda a gente sabe que está emperrando isso no balcão, né? 14, 15, é laranja, é azul, enfim. Mas é por enquanto, daqui a pouco isso vai ser resolvido. Então, como eu falei para vocês, a azul estrutura esse campo interno e a laranja o campo de fora. O plano Biofal, para quem fica no balcão, foi uma sacada que a gente teve, acho que esse é o 3º ano, e todo médico associado, ou seja, o médico que renova a associação com o Instituto, ele paga R$600 para o Instituto por ano, e aí ele tem direito a 4 tratamentos completos por ano. Então ele ganha 2 caixas do Arqueus nesses meses aqui, ó. Maio, agosto, novembro e janeiro. As farmácias parceiras também participam, elas recebem o voucher, entram no sistema da farmácia ou da Lotte Pharma, não sei exatamente, fazem o upload e tem um desconto. Isso é muito legal, porque a gente garante que o médico que está sentado lá recebendo o paciente Biofal está com a energia equilibrada, né? Porque
Quando você vai no médico, você sente a coisa do cara, você fala, puta, esse cara tá com a vida toda destruída, ele vai corrigir a minha, não corrigiu nem a dele, sabe? Então é legal você chegar num lugar que você fala, pô, esse cara é autoridade, olha lá, pô, o cara tá muito bem, eu quero ficar igual a ele. E a gente viu que, às vezes, o plano Biofal é necessário demais, eles contam os dias. Ficam assim, não posso tirar 2 dias antes? Tipo, eles realmente curtem muito isso. E os cuidados permanentes, a gente sabe que é o nosso calcanhar, assim, de Aquiles, porque depois do cara pagar uma caixa cara do Arqueus, pagar um médico, ele toma o medicamento e ele tem que seguir uma série de regras para preservar essa energia do Biofal e, de fato, anula, assim, não é uma coisa só da cabeça. A minha mãe, ela tinha a doutora Aide Moreira, que era uma bióloga que está com a gente até hoje. Hoje em dia ela é diretora da FAMEMA, Faculdade de Medicina de Marília. E o que a gente fez? Numa das pesquisas que eu vou apresentar lá com organofosforado, você dá uma dose DL50, que é para matar metade dos ratinhos, e aí dá o Arqueus para eles, o FAO. E aí parece que eles não tomaram nada, todos os ratinhos felizinhos e tal, papapá. E aí logo em seguida ela vai lá e bota a menta na orelhinha deles e eles morrem. Exatamente, metade da amostra morre. O efeito do FAO vai embora e eles morrem em seguida. Então, assim, não é brincadeira. Mas eu sei que é difícil, né? Enfim, porque se não existisse essa restrição, eu acho que seria muito mais fácil propagar. Mas, enfim, como tudo que é bom, a gente tem que, né, passar. E vai passar, porque realmente os efeitos são maravilhosos. E por quanto tempo eu devo manter esses cuidados? Pelo tempo que você quiser ficar com a energia do Biofal. Tomou a menta, assim, a gente percebeu que existem pessoas que conseguem usar uma pasta e tal, e aquilo vai se preservando. Mas a gente sempre observa que vai diminuindo o efeito. Algumas mais, algumas menos. Isso tem um nível para as pessoas. E cuidado com o medicamento, não deixar lá trancado no carro, não guardar dentro da geladeira, que já existiram algumas pessoas que fizeram. E principalmente, se vai para o aeroporto, raio-x, tem que falar, estou com medicamento homeopático. Aqui no Rio, no Brasil, a gente tem uma legislação específica, não pode obrigar a passar dentro. Se apresenta para o cara lá, só a receita do médico, vai por fora, não tem problema nenhum. Na verdade, o único país que encrenca é Portugal. Qualquer país do mundo, você entra e sai, é só falar que é homeopatia. Algumas farmácias parceiras, principalmente, a gente recebe notificação dos pacientes que estão vendo celulares carregados muito perto do armário que tem a Biofal armazenada. Então, a gente pede essa distância aqui de 3 metros, 2 metros, né, que a gente conversou ontem, tá? 2 metros, aqui a gente está exagerando, e 30 centímetros, 20 a 30 centímetros do celular que não esteja carregando. Isso aqui também foi medido pela doutora Aide, tá? Ela botou em laboratório, medicava os ratinhos e ela ia verificando qual era a distância que ela sentia não, que ela verificava lá de fato nos ratinhos, onde estava seguro e onde não estava. Então a gente realmente pede que isso aqui seja respeitado. Eu trouxe rapidamente aqui as nossas publicações. A da Agricultura, a doutora Marli Ranal, ela fez as pesquisas na UFO, que é a Faculdade Federal de Uberlândia, mostrando que os resultados também são replicáveis na homeopatia, ou seja, não é efeito placebo, né? Aqui no mesmo ano, em 2017, a Miriam publicou o segundo livro dela, que é Biofal, uma medicina para o novo tempo. Ela já tinha publicado uma sincronicidade para a cura em 2000, e aqui ela é autora de um livro no ponto de mutação, que é um pouquinho anterior a 2000, não lembro exatamente a data. As pesquisas básicas, essa aqui é do tumor de Ehrlich, que é um câncer muito maligno nos ratinhos. É a nossa melhor publicação, porque ela é numa revista com uma pontuação muito alta, que é o Jornal Europeu de Câncer, e ela também foi para o Congresso de Estocolmo. E ela, a doutora Aide, ela inocula um câncer na patinha dos ratinhos e vai acompanhando o tamanho da patinha dos ratinhos. Esse aqui é o grupo controle, o grupo que não tomou FAO. A patinha começa com 4 milímetros, ela chega a 11, 12. Esse aqui morreu, esse camundongo morreu, né? O número 5 morreu. Aqui essa patinha chegou a 15, essa aqui é 18 milímetros. No grupo que tomou FAO, ela marcou esses camundongos aqui. Olha isso, gente. A patinha começa com 4, cresce a 7, reverte 100% o tumor. A mesma coisa com esse aqui. E nenhum óbito, tá? Esse aqui ficou com a patinha bem grande, mas não morreu. E aqui ela mediu outra patinha, uma à esquerda, outra à direita, sei lá, da frente e de trás. Mas aqui ela mostra a foto, ó. A patinha crescendo, olha o tumor, do tamanho que fica. E um ratinho do grupo que tomou FAO, a patinha volta. Isso aqui também com organofosforado, é aquela que depois ela botou menta. Olha lá, o grupo não tratado é uma DL50, ou seja, para matar aproximadamente metade da amostra. Então eram 20, era para ter morrido 10 e 10, mas nesse caso morreram 12.
Aí ela foi lá e pegou 20 e deu FAO, 20 vivos, ninguém morreu. E com a atropina, que é o remédio usado atualmente para agrotóxico, 2 morreram. Esse aqui é outro, esse aqui é o metamidofos e essa aqui é clorpiripós. Deve ser um pouco mais fraco, né, porque morreram menos aqui. E a atropina também salvou todo mundo, assim como o FAO. Esse aqui eu adoro, a gente vai tentar publicar ele esse ano. Ele é o do chumbo. E na literatura diz que o chumbo demora 27 anos para ser eliminado do osso. Então, se você se intoxicar, 27 anos para sair. Aqui com o FAO, a gente fez a leitura em fígado, cérebro, sangue, o osso, o fêmur e o rim. Olha lá, o grupo não intoxicado já tinha uma certa intoxicação. E aí, esse aqui é o grupo que foi intoxicado e não tratado. Então, no fígado chegou a 6, no sangue 38, no fêmur 170 e no rim 47. O grupo com FAO, o fígado aqui já praticamente zerou, cérebro zerou, menos do que ele tinha antes, sangue zerou, e o fêmur, esse aqui ficou com 170, esse aqui com 149. Só que a ID falou assim, peraí, deixa eu investigar isso em mais 30 dias. E ela abriu o fêmur aqui, ó. Então aqui tem 30, que é esse mesmo resultado. 60 dias já tinha caído de 149 para 62, enquanto o outro grupo, obviamente, se manteve. E em 140 dias já tinha caído para 13. Então, assim, é impressionante a capacidade do FAO de desintoxicar chumbo. Realmente é maravilha dos deuses. Esse aqui é com Chagas, que é a doença do barbeiro que a gente tem aqui no Brasil. Grupo controle, todo mundo foi a óbito, com uma replicação gigantesca aqui, ó, da contaminação, 115, 125 mil. O grupo do FAO, 2 óbitos. Esses aqui, 4 negativaram. Olha lá, nem sobe, ele negativa. E o óbito aqui com uma replicação viral, sei lá se é viral, mas uma replicação bem menor aqui dos tripanossomos. E aqui ela mostra a fibra, a preservação da fibra. Olha o que o Trypanosomos cruzi fazem com a fibra cardíaca. Ele vai esgarçando. E a fibra aqui dos tratados com FAO completamente preservada. A mesma, eu acho que uma é muscular e outra é cardíaca, porque eu não consigo ler aqui. A mesma coisa esgarçada e aqui completamente preservada. E por último, a do benzeno, que o que não tomou FAO numa DL50, 12 vivos, 8 mortos, com FAO todo mundo vivo. Então, realmente, o FAO é incrível. Eu não sei se vocês sabem a história, por que ela fez essas pesquisas, porque ela queria fazer mestrado na UFRJ e ela passou em primeiro lugar na prova do mestrado. E quando ela foi se apresentar lá para a banquinha, eles falaram o quê? Homeopatia na UFRJ? Não vai fazer mestrado aqui não. E aí a orientadora dela, que era paciente do Biofal há muitos anos, falou assim, vai entrar sim, nem que tem que fazer pesquisa básica. Daí ela contratou, chamou a ID, e aí ela provou que funciona em rato. Então, no efeito placebo, realmente ela descobriu algo muito relevante. E essa é a pesquisa que ela desenvolve lá no ambulatório da UFRJ até hoje. Então, os caras estão com a minha mãe até hoje. Mas esses resultados a gente está apresentando só de 18 meses, tá? Lá do início. Então, eles chegam com essa quantidade aqui de sintomas, distúrbio de memória, ansiedade, cefaleia, dispneia, insônia. Eles não sentem as extremidades, uma coisa horrível. E aqui é o número de pacientes, ó, são 15. 15 relataram todos esses aqui de baixo, ansiedade, instabilidade, distúrbio de memória e tal. 4 temores, parestesia de extremidades a não sentir as pontas, 4, tá? 18 meses depois, o mesmo grupo, essa é a quantidade de sintomas relatados. O único que continuou muito forte foi distúrbio de memória. E nessa aqui vocês podem ver o comparativo entre os sintomas apresentados antes e depois. Esse aqui é o grupo de agrotóxico e a gente fez a mesma coisa para o grupo de solvente, que é um pouco menor, de 12. Também é o mesmo número. Então é isso, gente. Essa sim foi um panorama geral. Perguntas, pessoal? Eu tenho uma dúvida. Essas restrições e cuidados, tá, eles são padronizados? Todos os médicos precisam passar exatamente a mesma coisa? Então, para os pacientes? Isso. São padronizados, mas a gente vê que alguns médicos... Estou desligando o ar-condicionado. Alguns médicos não dispõem desse tempo na consulta e não instruem bem os pacientes, né? E aí o paciente chega na farmácia e não sabe nem para que ele está tomando aquilo, nem para que serve. É bem complicado. Não, e tem alguns médicos que flexibilizam também alguns. Tem, também. Eles veem na prática clínica que não interfere tanto para um paciente ou outro e eles... E daí também sobre isso, porque eu já ouvi alguns pacientes falando que não precisam deixar de usar menta, alguma coisa do tipo. Eu já ouvi isso também lá. Aí acaba que a gente fica com um pouco de dúvida se realmente é por conta de cada médico ou se é mais Eu acho que cada médico tem a sua visão sobre isso, sabe? Até porque os homeopatas clássicos não têm esse cuidado todo com a homeopatia que a gente tem com a Biofal.
Enfim, eu acho até que a gente deveria fazer uma revisão sobre todos os itens que estão na cartilha, porque isso realmente acaba travando a vida das pessoas. Esse ano a gente brigou lá pela história do floral, porque quando eu fiz um estudo de como o floral era preparado, eu falei, não existe possibilidade de ser incompatível com FAO, porque assim, é a pétala de uma folha que fica ao luar, e deu sei lá o que no sol, como é que aquilo vai ser incompatível, sabe? Não é dinamizado, não, enfim. E aí a Miriam concordou, hoje em dia o floral está liberado. Então a gente fez um post que assim, foi um post super... Ninguém lá, graças a Deus! A gente liberou e até agora não houve nenhuma reclamação do tipo, meu FAO estava ótimo e você... Não teve nada. Então, realmente, eu acho que estava lá de bobeira por um zelo, né? Um zelo e acaba, talvez, passando do ponto. Outra coisa é que ano passado começou uma história de perfume. Ah, é o perfume da Boticário. Falei, cara, se a gente entrar nessa seara de perfume, primeiro que a gente aqui vai ficar maluco, porque já tem um monte de paciente que liga sem parar. Agora, com perfume... E aí começou uma história de nota olfativa, não, se for a nota de coração, eu falei, não tem como, não tem como, nota de coração, sedimento, enfim, então acho que essa história de perfume também caiu, mas existiam umas dúvidas bizarras. A La Roche, todos os produtos da La Roche têm um produtinho chamado de Camphor. Metade dos médicos acha que quebra, metade dos médicos acha que não quebra. Eu falei, o Instituto nunca vai falar sobre de Camphor, a gente fica boca miúda. Mas é isso, a gente passa uma diretriz oficial e eu acho que cada médico também, eles são médicos, né? Se eles vêm lá no paciente dele que não está prejudicando, eu acho que quem somos nós para interferir. Está acontecendo muito lá na farmácia do médico não falar que precisa de pasta de dente compatível. Aí o cliente chega lá e a gente fala, você vai precisar de pasta de dente compatível com o tratamento? Pra que isso? O médico não passou nada disso não, vou usar a normal que eu tenho em casa. Aí a gente fica... Mas você percebe que isso vem de vários médicos ou de uma específica? Se for de uma específica, não precisa falar o nome. Não, às vezes acontece de médicos... Tem uma específica, tá. Essa pessoa específica, eu vou conversar com ela, eu vou falar. Ela é uma amiga, eu já fui no consultório dela, enfim. Eu vou dar uma brifada, aí a gente já sabe. Enfim, porque acaba que o paciente faz um investimento super caro e não extrai nenhum benefício disso, né? Então é muito chato. Então acho que nesse caso específico, eu vou conversar. Talvez a gente possa criar um protocolo. O que acontece? A Miriam fez um vídeo dela gravando, falando dos cuidados permanentes. Alguns médicos usam, outros médicos falam, mas eu vou fazer propaganda de outra médica, enfim. Então, acho que vale fazer um imparcial, ou aquele Draw My Life, que é o desenho, ou eu falando, botando minha cara ao público. Mas porque, às vezes, a consulta é de 40 minutos ou 30 e o cara não quer gastar falando 25 sobre os cuidados permanentes, entendeu? Esse que é o problema. É muito tempo para você explicar, né? Então, se ele tivesse um videozinho, talvez seja uma forma de corrigir isso e dar mais estrutura para esses pacientes. Isso é importante. Obrigada. Eu tenho duas. Tá, pode falar aqui. Uma é sobre quando ele está embalado no papel chumbo. Tá. Pode tudo? Pode tudo. Então, não sei. Tem uma médica que ela fala, eu deixei próximo, Carol, mas estava enrolado, mas eu joguei tudo fora. Mas ela botou para carregar? Outro dia a Lana me falou, né, que botou na cabeceira da cama, carregando, tava... Gente, sinceramente, eu não pago FAO, nem vocês. Eu não tomaria. Assim, tipo, assim do lado, assim, enrolado, eu acho que não... Embalado no papel chumbo. Eu não tomaria. Mas, enfim, não sei se vale o risco de testar. Tem cliente que liga e pergunta, olha, eu deixei embalado, mas deixei o celular próximo. Não, Posso celular usar? próximo pode. Agora, o celular carregando próximo é outra história. Cara, potencializa a parada. Então, se for só o celular... Ah, de boa. Carregando. Cara, eu vejo até pela minha mãe. Esse é o ponto mais tranquilo dela. Ela bota o celular assim, ó, assim, uma mãozinha ela bota. Porque o próprio sachê Agora, já ele tem protege, uma proteção, né? A gente já fez esse teste, o celular realmente fica sem serviço lá dentro. Então, o sachê já protege. A folha de alumínio ainda protege mais um pouco. Então, o nosso cuidado, assim, é um excesso de zelo extra. Eu diria que talvez 1 metro carregando, assim, tipo, tá ali, tá no papelzinho chumbo, tá no outro, tá 1 metro carregando. Por exemplo, guardei aqui, tá carregando aqui embaixo. Eu usaria. Agora, pô, em cima, assim mesmo, aí eu acho que fica muito próximo. Mas sinceramente, é achismo, talvez funcione. Mas a ID também, a ID ficou com a gente muitos anos, tá? Por isso que ela fez muita coisa. Ela passou com medicamento homeopático dentro do raio-x e depois fez uma pesquisa com os ratinhos. Eles não só não curaram, eles ficaram muito ruins. Então, eu realmente tenho medo, porque muda a informação eletromagnética. Não é que ela pare de funcionar, ela é alterada. Então, eu tenho receio mesmo, entendeu? Por isso que a gente cuida mesmo aqui. Perde o efeito. Altera a parada e a gente não sabe o que vira aquilo.
Isso com raio-x, né? Não sei se com o carregador também. Mas, enfim. Nem testar. Quando acontecer esses casos que a Carol comentou, a gente pode passar essa informação para o cliente, que ele pode continuar tomando, deixar próximo do celular? Pô, próximo do celular, o quê? 15 centímetros? 10? Sim, pode. Não bota em cima, né? Mas, enfim, pode. Eu vejo que as pessoas, às vezes, ficam tão neuróticas que elas falam, mas eu não posso ficar perto do celular depois que eu boto... Não, meu amor, você pode. Tem de tudo. Pô, meu marido até ontem, eu já tô casada com ele há 10 anos. 2 horas com aquela bolinha na boca. Sério, eu não acreditei. Eu falei assim, você ainda tá chupando essa bolinha? Aí ele, tô aqui. Eu falei, Lipe, isso aí é 3 segundos na boca, mas chegou e engoliu. Ele, tá, eu achei que... Extraindo toda a energia da bolinha, tadinha da bolinha. Mas tá dinamizando. Enfim, tem cada coisa, mas... Outra dúvida. Prescritor. Às vezes já aconteceu, inclusive tem pouco tempo, que o médico não era formado, foi fazer a solicitação. Então, cara, vocês têm que vender, né? Porque ele é médico. Mas eu acho que vale a gente ter um protocolo assim, vende, e aí tira foto da receita, manda pro instituto, a gente entra em contato. Porque geralmente, pelo que eu percebi quando a gente fala, é o cara que já toma o FAO, aí perdeu a caixa, aí não quer pagar a consulta do médico, só pra pedir a caixa que ele sabe que ele tem que tomar. Entendeu? Ele não é um aleatório prescrevendo. Mas sempre vale o contato. Fala, doutor, tem um curso aqui no instituto, a gente pode vender um cursinho também, né, e tal. Enfim, mas eu acho que, geralmente, é ele ajudando um amigo que já sabe o que tem que tomar. Pode liberar? Eu acho que tem que liberar, né? Tem que liberar. Tem que passar essa informação. Tem que passar a informação. Eu acho que é meio contra a lei não vender para ele, entendeu? Médico, ele pode prescrever. Na verdade, a gente diz, e é verdade que essa instrução que o Instituto dá é muito importante. Mas se o médico falar, não, eu sou autodidata, eu aprendi com a energia divina, tá bom. Isso aconteceu uma vez lá na loja. A mãe queria comprar um 10DH pro filho, que tinha acabado, e ela era da doutora Naise. E ela acho que não queria ir na consulta. Ela prescreveu uma receita com o carinho dela, tudo bonitinho. Mas esse médico aqui não é nosso. Aí a gente entrou em contato com a mãe e ele falou, não, libera, mas tira uma foto. Aí eu liberei pra eles. Você vê, porque ela é médica, ela sabe que ela pode prescrever. Ela não queria pagar e não fez pro filho. Aí a gente liberou, ela levou a caixinha. Maravilha. Mas a gente ficou meio que na dúvida também. Não, isso fica tranquila. Aí é só mandar pra Poliana, o médico prescreveu, não é do grupo e tal. E a Poli vai entrar em contato, a gente tem um protocolozinho aqui interno. Tá ótimo. Essa dúvida é boa também. E aí, o que mais? Animados pra vender Biofal lá na farmácia? Cara, é muito legal mesmo. Eu sou fã de carteirinha, vou contar minha experiência pessoal, porque eu só tenho a minha. Mas quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos, minha mãe percebeu que eu ficava muito roxa, sabe? Ali a outra ali atrás, já se contorcendo na cadeira. Daí minha mãe falou, essa menina tem púrpura. Aí me levou pra tirar sangue e deu plaqueta normal. Aí ela falou, não, tem alguma coisa errada. Esperou de novo eu ficar roxa, me levou de novo e aí deu. Na verdade, eu fiz o exame sozinho, o laboratório me ligou. Eu tinha 14 anos quando eu consegui confirmar o diagnóstico. Eu estava no Brasas, eu era uma molecote. Lili, você vai ter que voltar aqui para repetir o seu exame. Eu lembro que eu falei, meu Deus, mãe, tô mandando... Enfim, descobri que eu tinha púrpura, que é uma doença chamada púrpura trombocitopénica idiopática, uma autoimune, que na verdade o meu corpo entende que as minhas plaquetas são inimigas e ele resolve destruir as plaquetas. E é uma doença gravíssima. Enfim, as pessoas que eu conheço que não tomam FAO têm uma vida bem difícil, ou tomam corticoide a vida toda, né? Uso contínuo, então são pessoas gigantes, inchadas. Também tem uma sugestão ótima que é tirar o baço para ver se resolve, não é certo, então você fica com aquela cicatrizinha, enfim. E o FAO me dá uma qualidade de vida incrível. Eu tive as minhas 2 filhas. Assim, não vou te dizer que eu passei pela minha gravidez assim, não tô nem me preocupando. Eu tirava a plaqueta, eu contava, enfim. Mas eu consigo ter uma vida 100% normal por conta dessa homeopatia. Muita gratidão mesmo, assim. E eu sei que quando eu quebro o meu FAO, as pessoas falam, eu acho que eu quebrei. Eu sei que eu quebrei, porque eu fico toda roxa. Então, assim não tem eu acho, eu sei. E eu sei que a minha energia fica bem, que eu fico potente, porque eu tomo e fico alinhada, sabe? A gente fez um documentário com esses pacientes intoxicados de agrotóxico e a gente recebeu. E é um pessoal bem simplesinho, né? Realmente bem simplesinho, assim. Aquele cara que botava... Que passa com... Qual é o nome daquilo? Fumacê. E eles se intoxicam e acabam morrendo, né? Enfim, aí vem todo mundo. E é muito engraçado que eles me olham assim, você é filha da Mira, como se eu fosse a filha de uma santa. Sou mãe. É super emocionante, cara. É bizarro. A gente escuta muito. Mas você bota o pessoal pra... o documentário, eu marquei mal me filmava, porque eu só tava chorando, assim. Era tipo, ai, que vida! Você tem força! Bizarro, cara. Histórias são muito surreais. Você sai dali fortalecido.
E no Matutu também, eu sempre vou com um grupo. A gente ia 4 vezes por ano, agora pós-pandemia 2 vezes. A gente atende toda a comunidade do Matutu. Cara, os médicos aqui do Instituto pagam passagem. Tem gente que vem de Curitiba, fica 12 horas viajando, depois pega um carro, umas 6 horas até o Matutu, chega lá, paga uma passagem, uma pousada cara pra caramba, pra atender de graça a população e voltar pra casa mais 12 horas. Assim, só pra ver lá o benefício que ele consegue trazer para aquelas vidas. Então, realmente é muito lindo. Eu acho que isso que a Alana falou, essa dica de se conectar com os depoimentos, muito bacana. Legal. Você vê realmente o que se agrega para a vida dos outros. É isso, pessoal. É isso.